Deus. Eu sei que é forte essa palavra, mas é a verdade. E Romanos fala que todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz lá em Coríntios, se eu não me engano, 1 15, 21, diz que por um homem o pecado adentrou ao mundo e a morte também. Então ali, quando Adão se entrega, quando Eva se entrega, o ser humano se entrega para as astúcias de Satanás, ele perde a sua vida privilegiada e eterna em Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, vendo aquela situação, ele sendo justo, ele sendo um ser limpo, sem pecado, ele não podia, irmãos, simplesmente ignorar aquela situação. Os irmãos estão compreendendo? Deus não podia olhar para Adão e Eva. Ele deu uma ordem e deixou um livre-arbítrio. Ele tinha poder também de executar aquela ordem e fazer com que eles não errassem, mas ele deu o livre-arbítrio. Deus é generoso, maravilhoso, da sua simplicidade. Ele deixou que o homem escolhesse entre a vida e a morte. Aí os irmãos podem falar assim, mas o que tenho eu a ver com o erro de Adão e de Eva? Eu não tenho nada com isso, não foi eu que desobedeci. Vejam nas Escrituras o que Deus fala em relação ao erro. Às vezes nós falamos que Deus açoita, muitas pessoas acham ruim, muitas pessoas falam que Deus não castiga, mas eu falo o que eu vejo nas Escrituras. Gênesis capítulo 3, versículo 22 ao 24 diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como nós, como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. As Escrituras têm que ser lidas com a ajuda do Espírito Santo e devagar para que nós possamos compreender. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugiar deu uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Olha, irmão, como é que é sério. Quando Deus criou o homem, Ele colocou no jardim do Éden e deu tudo para ele. O homem estava debaixo da sua glória. Quando a palavra do Senhor fala assim, ó, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida. Então, irmão, quando Deus fala lá nos versículos anteriores, que eles podiam comer de todas as árvores do jardim, todos os frutos da árvore do jardim, essa árvore da vida estava inclusa, irmãos. Então o homem não era para morrer, não era para ter a sua vida ceifada como nós temos hoje. Compreenda isso, ele fala aqui, ó, quando o homem peca, o homem erra, em Gênesis 23, 24, a palavra do Senhor diz que ele tira o homem, Adão e Eva do jardim, coloca querubins na porta do jardim com espadas, irmãos, revolvendo isso aqui, ó, fazendo esse movimento aqui, ó, para que eles não viessem adentrar no jardim, estendessem a mão sobre a árvore da vida e tivessem vida eterna. Então Deus, irmãos, é justo, Ele é justo juiz, Ele é amor, mas Ele é justo juiz. Então isso fica claro, que não venhamos a pecar. Quando pecamos, temos que pedir perdão a Deus. Igreja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O livro de Gênesis está repleto disso. Em Gênesis 1:26, ele diz assim, ó, abrem lá 1:26, irmãos, acompanhem comigo, por favor. Capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Amém? Amém. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus fez o homem, Ele fez para ser perfeito, um ser perfeito como Ele é. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem, junto a isso Ele coloca 3 finalidades específicas, dentre várias especialidades, entre vários atributos que Deus pode manifestar na vida de um homem. Eu só enumerei 3 fatores que o Senhor requer para que possamos fazer parte dessa vida perfeita. A única coisa que, uma das 3 coisas que Ele exige, a primeira delas, irmãos, quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que Ele vinha todo final de tarde ter um tete-a-tete com Ele ali, ó. Então o homem ali tinha pecado. Ele criou o homem para quê, irmãos? Ele criou o homem para ser amigo dele. Quando nós começamos a ler as Escrituras,
O Senhor Jesus fala, eu não quero que você seja meu servo, mas o meu amigo. Então a Bíblia é clara quando ela nos ensina, e ela nos fala que o Senhor Deus nos criou, esse primeiro fator, para ser amigo dele, irmãos. Deus quer ser nosso amigo. Deus quer ser nosso conselheiro. Ele quer ser nosso direcionador, nosso tutor, irmãos. O segundo fator, Deus, além de ter nos criado para ser amigo dele, Ele nos criou, irmãos, para ser adorador dele. Nós fomos criados para ser adoradores. Nós não fomos criados para adorar o mundo, adorar as pessoas. Nós somos criados para adorar a Deus. Tudo que tem no mundo foi Deus quem criou, irmãos. Deus criou a festa, Deus criou as festas, Deus criou a alegria, Deus criou o sexo, Deus criou tudo que o homem pode desfrutar, mas Ele o criou para que fosse desfrutado para a honra e glória dele. Hoje o homem está fazendo o inverso, devido ao pecado que foi adentrado no mundo através daqueles que nos representou no passado, irmãos. Quando nós entendemos quando nós temos entendimento desse capítulo, que Deus é magnífico e maravilhoso, Ele nos criou, nós podemos viver, que nós possamos entender, nós somos feitos, irmãos, para viver debaixo da glória de Deus pela eternidade, não por um pouco de tempo, 20 anos, 30 anos, 100 anos, 120 anos, como alguns vivem. Amém, irmãos? Estão compreendendo? Irmãos, é devido a esses fatores, a infinita misericórdia de Deus, que Ele mesmo traçou um plano, irmãos, infalível, como eu disse. Nós íamos compartilhar sobre o Criador, a criatura e esse plano infalível. O que é esse plano infalível que Deus criou, irmão, na sua infinita soberania, na sua infinita misericórdia e amor? Ele criou, irmãos, um plano de salvação. Ele criou um plano de resgate dos seres humanos, porque, como eu falei, que culpa temos nós de Adão ter pecado? Deus é justo juiz, mas Ele é amor, então Ele pensou em nós. Nós somos privilegiados porque aqui estamos. Temos que usar da sabedoria de Deus para alcançar outros que estão lá fora. É obrigação nossa, irmãos. Porque se Deus teve esse pensamento de buscar, Ele nos deu a intelectualidade e o entendimento de buscar outros também, porque Ele falou que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Então Ele não é homem para que minta, nem Deus para que fale nos seus planos. Esse plano magnífico, irmãos, uma das nossas Bíblias lá em João, capítulo 3, versículo 16, é um versículo que todos conhecem muito bem, mas as Escrituras foi criadas por Deus, que é para ler, que é para se alimentar, que é para testificar, que é para que o Espírito Santo venha nos ensinar a reverenciar como Ele merece. Quando Deus elabora esse plano que começa em João 3,16, todos encontraram João 3,16? Diz assim: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, irmãos, quer dar continuidade nesse projeto de construção, de plano de vida e de mundo perfeito. Deus não esqueceu de nós. Ele quer dar continuidade naquilo que Ele traçou desde a eternidade, lá do Jardim do Éden, devido à nossa desobediência, à nossa pequenez. Ele sendo justo juiz, Ele julgou a causa daqueles, como está julgando a nós também, mas Ele está nos dando uma chance, irmãos. E foi por isso que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Irmãos, hoje estamos celebrando a ceia do Senhor. Os privilegiados somos porque aqui estamos, no primeiro domingo, mês de janeiro do ano de 2018. Com a graça de Deus, vivemos mais um ano, adentramos mais um novo ano aí. De há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus